Fala pessoal, segunda-feira, dia de tranquilidade no Atlético, de paz. Após uma vitória em casa para fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e para você que ficou o dia inteiro aí trabalhando com os seus afazeres, chegou a hora do pacotão do Galo. Nesta segunda-feira, daqui a pouquinho o Henrique André vai trazer todas as novidades aí, hein? Do time que agora se programa para o início do retorno do Campeonato Brasileiro. Mas antes eu tenho que dar aquele recado para você do Banco Mercantil. Quem tem história para contar tem um banco. Mercantil do Brasil. Sua experiência nos inspira. Então você acessa aí, ó, meumercantil.com.br. Lá você consegue fazer saque do FGTS sem abrir conta. Banco Mercantil. Pode rodar a vinheta. E aí, turma, tudo bem? Segunda-feira, como disse o Claudão, hora da gente trazer o nosso pacotão de notícias, dia após uma vitória importante do Galo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, 1-0 sobre o Bahia. Galo chegando aí aos 27 pontos e ocupando a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Só como curiosidade, vamos fazer um recorte das últimas 10 edições do Brasileirão, considerando de 2013 a 2022, que foi a edição passada. Só para se ter ideia, gente, em 7 dessas 10 edições, o Galo terminou o primeiro turno com mais de 30 pontos, com 30 ou mais pontos. E apenas em 3 edições ele conseguiu uma pontuação inferior, que é o caso desta edição de 2023, como eu disse, terminando com 27 pontos. Então o Atlético, ele faz uma campanha abaixo da costumeira em relação à pontuação e agora inicia o retorno contra o Vasco. Esse jogo no próximo domingo, 11 horas no Rio de Janeiro, e o estádio ainda a ser confirmado, tendência que seja no Maracanã, mas ainda nada definido. O Galo, que neste primeiro turno fez a terceira melhor campanha como visitante, fez 4 vitórias, conseguiu 4 vitórias, 3 empates e teve outras 3 derrotas jogando fora de casa. E jogando sob os seus domínios, o Atlético fez uma campanha muito ruim, apenas o 15º neste quesito, né? Tomara que mude no segundo turno com o Luiz Felipe Scolari e que essas 2 vitórias consecutivas contra São Paulo e também contra o Bahia dê um ânimo para o Atlético ir lá no Rio de Janeiro e conseguir a revanche contra o Vasco. Vamos lembrar que no primeiro turno o Galo acabou sendo derrotado na estreia no Mineirão, aquele jogo 21 horas, por 2-1 para o Vasco, e iniciava ali a sua campanha na atual edição do Campeonato Brasileiro. Outra curiosidade é que o Hulk, ele não fala desde 29 de julho com a imprensa, ali na zona mista. Isso virou até matéria no itatiaia.com.br. Por questões de arbitragem, o Hulk preferiu adotar silêncio para não correr risco de ser punido, e também até o jogo contra o São Paulo, porque o Atlético amargava aquela sequência muito grande sem vitória. No jogo contra o São Paulo, que ele fez aquele golaço de falta, ele falou apenas com a Globo após a partida, porque recebeu o troféu de melhor em campo, falou ali sobre aquele golaço de falta no Rafael, e na zona mista novamente optou pelo silêncio. Nos 2 jogos contra o Palmeiras não quis falar. No jogo contra o Bahia, mais uma vez, ele não quis falar mesmo com a vitória do Atlético, está optando pelo silêncio. O Hulk, que no primeiro jogo contra o Palmeiras, ele pediu para não falar porque ia ser repetitivo, que o Atlético tinha que trabalhar, né, para dar a volta por cima, e foi passando pela zona mista. Então, desde o jogo contra o Flamengo, ele não para atender os jornalistas, optando então pelo silêncio. O principal jogador do Atlético também nesta temporada, ele que é o artilheiro com 21 gols marcados. Hulk, por favor, Hulk. Essa semana, o Atlético vai ter aí a semana cheia até o jogo contra o Vasco. Nesta segunda, folga dos jogadores que se reapresentam na parte da manhã desta terça-feira ao técnico Felipão para iniciar assim esta sequência, né, esta preparação, os ajustes para o duelo da primeira rodada do retorno, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético que vai ter o retorno do lateral direito Saravia. Ele cumpriu suspensão contra o Bahia, né? Tinha tomado o 3º cartão amarelo, retorna ao Atlético e vira opção para o Scolari para esse duelo contra o Vasco, né? Que está brigando lá embaixo, são brigas diferentes. O Galo que está aí a 6 pontos do segundo colocado, que é o Grêmio,
e agora 9 pontos do Santos, que é o primeiro colocado ali da zona de rebaixamento, o primeiro time da zona do rebaixamento. Então abriu distância lá para baixo e encurtou a distância também para... encurtou não, né? Vai seguindo na cola do pelotão de frente do Campeonato Brasileiro para iniciar o retorno, buscando aí o G4, quem sabe o G5, buscando uma vaga para disputar a Copa Libertadores do ano que vem. O jogo do Mineirão contra o Bahia pode ter sido o último antes da estreia da Arena MRV. Vai ser uma semana decisiva, porque o Atlético pode ter aí o aval para, enfim, estrear no seu estádio. E esse jogo deve acontecer no dia 27, às 18h30, dia 27 que vai lá no domingo, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Deve mesmo ser o adversário, o primeiro adversário do Galo na Arena MRV. E ainda em relação ao duelo contra o Vasco no Rio de Janeiro, uma baixa importante na equipe. O atacante Pavon, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e não vai enfrentar o Vasco no próximo domingo. Então é a única baixa por enquanto para o técnico Luiz Felipe Scolari, que já no jogo contra o Bahia não pôde contar com Matias Zaratio, também com Igor Rabelo, ambos com lesões musculares, estão fora por tempo indeterminado. E também, né, o meia Johan, que está fora do time aí também por tempo indeterminado, também por lesão muscular. Então, as baixas do departamento, que estão no departamento médico, são esses três: Zaratio, Johan e Igor Rabelo. E agora, por suspensão, Filipão não poderá contar com o atacante Pavon. Quem vai entrar no lugar? Vargas, Allan Kardec. Deixa aí a sua opinião, que eu quero saber quem que o Filipão deve escalar para este jogo contra o Vasco. Segunda-feira tranquila, viu, Cláudio Rezende? No nosso pacotão de notícias, mas ao longo da semana creio que vai esquentar a partir de amanhã, quando o time se reapresenta na parte da manhã ao técnico Luiz Felipe Scolari. Claudão? Muito bem, hoje então, Henrique, a gente não vai ter a nossa tradicional mesa redonda de segunda-feira, em virtude da transmissão do jogo pela Rádio Itatiaia de Palmeiras e Cruzeiro. Então, nosso encontro semanal na mesa redonda do Atlético será na quarta-feira, hein? 9 horas da noite, pelo site, aplicativo YouTube, @Itatiaia Esporte. Todo mundo ligadinho conosco, então, na quarta-feira. Um abraço.